Quando uma pessoa está de olhos fechados, bastante relaxada, talvez quase dormindo, ela certamente deve apresentar um predomínio de ondas alfa e teta. Por isso, as ondas alfa e teta caracterizam-se como um ótimo indicador do nível de relaxamento e repouso do indivíduo. O experimento Zen soma as incidências das ondas teta. O aumento dessas ondas indica graus menores de atenção, preocupação e estresse do indivíduo. A bola não cai e não é levada embora pelo jato de ar no soprador de bolas, porque o jato de ar produz uma força de sustentação sobre a bola. Uma das esferas moveu-se em sentido contrário a todas as outras, porque a força centrípeta atua sobre a esfera e também sobre a água que encontra-se dentro do tubo, porque ambos estão em movimento circular. Para executar uma pirueta com maior velocidade, por exemplo, um patinador que está deslizando suavemente sobre o gelo com os braços estendidos precisa aproximar rapidamente os braços e mantê-los junto ao corpo. Isso porque quanto mais concentrada no eixo de rotação a massa deste corpo estiver, mais rapidamente o mesmo conseguirá girar. Observe a variação de velocidade da moeda e do raio de curvatura da sua trajetória durante o movimento. Enquanto o raio de curvatura da trajetória diminui, a velocidade da moeda aumenta. A forma da superfície do poço imprime uma variação para a aceleração centrípeta, de maneira semelhante à variação da aceleração gravitacional imposta pelo Sol sobre os planetas. Nesse experimento, use a corda para puxar a bola, encoste a bola no rosto e solte-a. Se você tiver coragem, permaneça imóvel até que a bola retorne novamente ao seu rosto. A bola, devido aos atritos ao longo da sua trajetória, não retorna mais à sua posição inicial. No experimento simulador mecânico de ondas, observe o movimento da vareta qualquer e o movimento do conjunto de varetas. Movimente os manetes lentamente e depois rapidamente. Em ambas as situações, procure identificar as cristas e os vales, que caracterizam a onda transversal que se propaga ao longo das varetas. A luz emitida pelo Sol é a luz policromática, branca, resultante da composição das luzes de cores diferentes. Tais cores se evidenciam quando, por exemplo, se forma o arco-íris. Nele, podemos observar as seguintes cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Esse conjunto de cores, assim obtido, constitui o espectro da luz solar. Se a luz branca se decompõe em várias cores, podemos esperar que a junção de todas elas resulte na cor branca. Isso é o que mostra o disco de Newton. Por que no experimento da gangorra, quando você empurra o braço de alavanca próximo ao eixo, não consegue levantar a pessoa, e quando você utiliza o braço de alavanca maior, consegue levantá-la? Porque o agente que proporciona levantar a pessoa é o que chamamos de torque. Para entender o que é torque, vamos fazer uma analogia. Assim como uma força causa o movimento de um objeto, o torque é a causa da rotação, combinando força e distância de aplicação dessa força em relação ao eixo de rotação. Então, se você empurrar a alavanca menor, deverá ser feita muita força para compensar a falta de distância. Por outro lado, empurrando-a longe do eixo, tem-se muita distância, o que poupa força para conseguir levantar a pessoa. O experimento elevador aspirador.
Para controlar o movimento de subida da cadeira, basta fechar ou abrir o bocal da mangueira. A força produzida pela diferença das pressões sobre as superfícies interna e externa do cone é suficiente para elevar uma pessoa.